Esse início de trabalho eu sou muito grato assim, cada elemento da equipe tem que lembrar assim da importância, porque uma criança no seu período de desenvolvimento, o desenvolvimento dessa criança é conforme ela dedica as informações e as instruções que foram transmitidas a ela, e a boa vontade dela de repetir aquelas informações. A gente sabe assim que para uma letra ficar bonita, aquela criança ficou muito tempo treinando a caligrafia e treinando fazendo desenhos. Então ela foi familiarizando. Nosso trabalho é igual. Para nós ficarmos qualificados, nós temos que ir treinando. E é um esforço individual. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 15 de dezembro de 1929. Nós temos que lembrarmos assim, que nós repetimos aquilo que nós ouvimos. Então, os ditos que foram ditos por Cristo, nós também não trazemos para a nossa época atual as expressões que era usada, a significação. Então, nós sabemos assim que através do tempo, as pessoas vão mudando a significação das palavras, vão mudando a significação daquele conceito que foi transmitido. E a significação sempre vai sendo para uma degradação. Cada pessoa tem que lembrar assim, quando ela vai falar alguma coisa, ela tem que lembrar da época que aquilo teve aquela significação. A expressão que Cristo fala assim, que quando ferires uma face, dê a outra. Então, através desta fala, a pessoa tem que lembrar assim, que naquela época essa referência estava sendo dita sobre o comportamento que tínhamos e que temos ainda hoje, de sempre reclamar daquilo que não gostamos ou daquilo que nós achamos que poderia ter sido diferente ou que precisa ser diferente. Então nós estamos sempre manifestando um descontentamento. E nós nunca vemos uma parte que já foi feita, nós só vemos aquela pequena parte que nós não estamos de acordo. Então essas referências, cada pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela mesma, porque quando a gente vai falando as coisas e a gente não vai procurando trazer a significação daquilo que está sendo falado, então nós vamos nos sobrecarregando. E a palavra tem um peso, os pensamentos têm um peso, e se a pessoa descuida, ela fica então desnorteada. Ela fica sem saber o norte que ela precisa de ter. Ela fica sem ter aquela condição de ter um posicionamento dentro dela. Essa condição é muito importante assim. O mal que as pessoas têm não é o mal da maldade, do egoísmo, da conveniência, do apropriar. O mal é uma acomodação. Esse mal a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela mesma. Então, não opor-se ao mal, quer dizer, não é o mal da maldade, o mal das trevas. Isso nós temos que nos opormos, nós temos que ter o nosso norte, nós temos que ter o nosso equilíbrio. Então, nós temos que fazer a diferença de saber aquilo que nós precisamos para a nossa vida interna. Uma pessoa acha assim que ela tem pouco tempo ou que ela não tem tempo, mas se nós observarmos, nós vamos confirmando assim, que muitas soluções na vida de uma pessoa, ela teve caminhando, ela teve fazendo uma outra atividade e veio a solução daquilo que ela precisava. As soluções não se encontram no ato daquilo que está sendo feito. Isso é bem simples, porque quando a pessoa tem um conhecimento de um funcionamento, de um mecanismo, de um motor, então ela conhece todas aquelas peças que fazem parte daquele mecanismo. Então dentro dela, na sua memória, ela conhece cada peça e cada importância de cada peça.
Mas na nossa vida interna, para nós resolvermos as nossas coisas, é diferente. Não é de dentro de nós que nós vamos ver como nós vemos para fazer a manutenção daquele motor. É através de uma inspiração, recebendo a influência de uma maneira que nós possamos nos elevarmos e de ter aquela condição que nós precisamos. O opor ao mal não é o mal da maldade, do egoísmo, da conveniência, do apropriar. Esse nós precisamos nos opormos, de ter dentro de nós uma firmeza, de trabalhar de acordo com a harmonia, e a luz é a harmonia. Mas o mal de nos acomodarmos, de ficar repetindo as frases que nós ouvimos, sem verificar a época em que ela foi dita e a significação que ela tinha. E depois nós sabemos assim que o destino é uma roda. E nós não temos que ter dúvidas, porque se um pai tem costumes que prejudicam a saúde, se a mãe tem costumes que prejudicam a saúde, quando essa mulher cede um óvulo para trazer um filho para essa terra, ou quando aquele homem cede o esperma, não vai vir filhos qualificados. Isso é bem simples. Porque a qualificação já está naquilo que eles estão cedendo. Então vai vir filhos com limitação. E a limitação a gente sabe assim que é gradual. Tem muitas limitações, tem muitos graus. Então essas limitações, os pais são responsáveis, porque eles não fizeram um trabalho antes de melhorarem a qualidade deles, para que pudessem ceder material, para que pudessem um espírito habitar aquele corpo que estava sendo formado. Então essa criança, ela vem com limitações. Normalmente as limitações que vêm com os costumes que os pais tinham, e sempre mais acentuados os costumes. Quando a gente ouve assim que uma pessoa tem uma limitação física, independente da ordem daquela limitação, ela tem facilidade para ter costumes que prejudicam a saúde. A nossa vida, a gente sabe assim que tem a roda do destino, mas quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade e que ela vai compreendendo, então ela vai compreendendo aquilo que ela está sentindo, porque independente da pessoa, vem dentro dela instantes de lucidez do comportamento que ela teve e da responsabilidade que ela tem. Esse sofrimento é um sofrimento verdadeiro. Esse sofrimento é que Cristo está se referindo quando dá a outra face. Não é lamuriar. É esse sofrimento quando a pessoa compreende a vida que ela está tendo e a vida que ela está envolta dela, com a responsabilidade que ela tem, e ela vê os seus descendentes com limitação. Então é um sofrimento. Para amenizar esse sofrimento, a pessoa tem que compreender os ensinos. Com a compreensão, não é uma aceitação. Então a pessoa não pode ter uma acomodação. Falar que compreende e continua tendo aquele comportamento anterior, ela não compreendeu, porque quando uma pessoa compreende, dentro dela desenvolve uma fé verdadeira, porque a fé não é uma convicção, é um conhecimento, porque a pessoa tem que saber aonde ela coloca a esperança dela e a limitação que ela tem, e a maneira que ela precisa de ter para ela ter a fé. Então a fé é uma complexidade, é uma coisa segura. E a gente vai observando assim que essa segurança muitos profissionais têm nas suas funções. Então o jardineiro sabe aquelas ervas que ele precisa de tirar daquele jardim. Aquele profissional que trabalha com o tijolo, que levanta a parede, ele sabe a composição da massa, que precisa de dar a liga para segurar aqueles tijolos que ele vai empilhar. A fé é conhecendo os ensinos. Então a pessoa passa a conviver melhor com a limitação que ela tem e que ela foi deixando ao longo dos anos. Com essa convicção, com esse conhecimento, o sofrimento da pessoa diminui e encurta também. É bem importante assim,
Porque quando a pessoa não compreende e quando ela não faz esforço para compreender, para mudar o nível em que ela se encontra, o sofrimento dela vai alongando. Então a gente sabe assim que a pessoa tem muitas décadas e ela está falando ainda de coisas de muitas décadas ainda. Dentro dela não houve uma mudança, ela não caminhou para frente. Quando a criança está caminhando assim com os pais, as crianças pequenas ali, sempre tem um que gosta de ver as coisas, gosta de olhar muito para o lado e ele tropeça. É comum o maior ou o próprio pai ou a mãe falar, olha para frente, caminha para frente, vê onde você está pondo o pé. Então a referência de caminhar para frente, a gente ouve assim a vida toda. Se nós ficamos presos lá atrás, nós não estamos caminhando. Então a pessoa está vencendo o tempo dela no serviço, já está aposentada, já está trabalhando em outra coisa, já tem muitas décadas e ela está lá atrás. Então o esforço para nós caminharmos todos os dias, isso é físico e é verdadeiro. E nós sabemos assim que nós temos que nos movimentarmos. E que se a pessoa vai observando, ela fala assim que ela precisa de trabalhar, mas ela precisa de colocar os mandamentos em primeiro lugar. Não tem nenhuma referência, a pessoa trabalhou e depois ficou sem utilidade tudo aquilo que ela tem. Ela queria ter uma habitação para agradar os filhos, ela queria ter isso e ter mais aquilo. E ela foi agradando até um tempo que esses filhos não quiseram mais ser agradados. Mas a própria pessoa não fez aquilo que precisava ser feito, conhecer os mandamentos. Quando a gente vai repetindo os ensinos de Jesus, e nós sabemos assim, os discípulos de Jesus não eram culturados. Os ensinos foram transmitidos de boca a boca até que encontrou uma pessoa que soubesse anotá-los. Então nós sabemos assim hoje que uma pessoa não tem a capacidade de repetir 10 palavras conforme ela ouviu daquele que está verbalizando. Então ela vai escrever outras palavras, porque ela não tem a capacidade de armazenar e transmitir aquilo imediatamente conforme acabou de ouvir. De dezembro de 1929, quando ferires uma face, dê a outra. Então esse dito tem também essa importância assim que tomou a religião cristã como se fosse uma religião de pessoas mornas, de pessoas acomodadas, e a gente vai observando assim que tornaram-se assim. Essa acomodação não vão fazendo um trabalho mais longo um pouco, estão sempre querendo resolver as coisas imediatamente. Não fazem um trabalho de algumas décadas, de ir vendo a constituição daquele homem que hoje se encontra com uma limitação, como ele se encontrava antes dele ceder o esperma, a acomodação daquela mulher de aceitar aquele homem já com costumes ruins, e também vice-versa, daquele homem aceitar aquela mulher com costumes ruins, sem fazer um trabalho de qualificar em si. Pois falam assim que existem as limitações e sempre coloca a culpa em outros, nos dirigentes, na sociedade, como se a sociedade tivesse culpa. Nós sabemos assim que todos nós somos responsáveis, porque não tem uma pessoa fazendo um trabalho para melhorar-se. E a melhora não é mais ou menos, porque aquele profissional que ele tem uma vontade de continuar trabalhando naquele setor, ele vai qualificando, ele vai melhorando. E quando surgem novas tecnologias, novos maquinários, ele faz um estudo do funcionamento daquela nova tecnologia, daquele novo maquinário. Ele vai fazendo as atualizações. Então, na nossa vida, nós tínhamos que fazer um trabalho assim, de como nós somos e qual é a importância que nós temos para nós mesmos, porque a importância ela é bem interessante. No trabalho, nós temos uma importância relativa, porque depois vence o nosso tempo e aquela empresa continua. Ou muitas vezes nós saímos daquela empresa ou somos substituídos. Então as importâncias são relativas.
Mas nós temos uma responsabilidade conosco de vivermos na época que nós nos encontramos, e se nós fôssemos dedicados aos estudos, nós veríamos assim que nós não teríamos outro tempo a não ser ganhar o pão para o nosso sustento e verificando os conceitos que nós recebemos e como nós nos comportamos diante desse conceito e qual é a nossa finalidade na existência que nós nos encontramos. Nós temos que ter uma finalidade, e a finalidade nós sabemos assim que não é somente ter filhos, que não é somente ter o acúmulo dos bens materiais. Nós temos que ter um conhecimento do nosso corpo físico, porque se esse corpo físico apresenta uma harmonia, fica mais fácil ir levando a vida. Se ele apresenta uma desarmonia, nós também temos que nos tornarmos responsáveis em conhecer o funcionamento do nosso corpo para ir alinhando. Todo profissional qualificado, ele conhece o barulho da máquina que ele faz a manutenção. E ele fala dos pormenores daquela máquina, de onde o barulho está apresentando. E ele fala o nome daquela peça que apresentou o desgaste. Então nós tínhamos que ter esse conhecimento também, porque a nossa importância na matéria grosseira é como nós habitamos o nosso corpo, como nós utilizamos desse corpo. Então hoje nós somos responsáveis. Os nossos pais podem ter tido um comportamento assim, mas nós somos obrigados a ter agora a responsabilidade de nos tornarmos conhecedores daquilo que nós precisamos. Precisamos do nosso corpo físico, precisamos dos ensinos e precisamos também de ir verificando se o nosso conceito, a maneira que nós estamos assimilando os ensinos, vai nos possibilitar esta condição de ter o sofrimento, de viver o sofrimento, compreendendo que nós, muitas vezes, nós lembramos dessa época anterior e vemos a consequência desse sofrimento que nós temos agora. E muitas vezes esse sofrimento vem de uma época muito anterior que nós não temos a memória. Então, independente disso, nós tínhamos que ter a dignidade de viver bem aquilo que está nos apresentando. Nós sabemos assim que o Criador está sempre nos auxiliando e que o caminho da luz, ele apresenta de duas maneiras. Ou a pessoa vai por esse caminho alegremente, ou ele vai pelo sofrimento. E é bem sério assim, porque de todas as maneiras somos obrigados a refletir. Não é somente para a comida e para a bebida que nós tínhamos que nos reunirmos. Nós tínhamos que reunirmos também para ver como nós nos encontramos na fase da vida que nós nos encontramos. Então, nesta fase, independente da idade, a idade tem muita importância, porque o descuido, a pessoa paga por ele bem sério assim. Em todas as profissões, se aquele profissional descuidou da manutenção daquela máquina, vai acentuar o desgaste daquela máquina. Então, colocá-la em funcionamento depois vai ser muito dispendioso. Então, devido a esse custo que agora a máquina terá, está sujeito esse profissional perder aquela função que ele tem, porque ele negligenciou, ele não foi ouvindo o barulho da máquina. Nós, com o nosso corpo físico, é a mesma coisa. Se nós percebemos o nosso corpo, nós vamos alinhando, nós vamos mexendo no tipo de alimento, nós vamos vendo que tipo de alimento nós sentimos melhor e que tipo de alimentos que nós não podemos ingerir devido à sua composição, e com isso nós não ficamos com o corpo em harmonia. Evidentemente que a pessoa já tem que separar no começo. Ela tem que separar que tem muitas coisas que são vendidas como alimentos que não são alimentos. Então ela já tem que ter esse conhecimento. E é bem interessante porque mesmo os animais comem capim. E um ou outro criador sabe do capim que o animal gosta mais. Ele procura aquele capim que possibilita que o animal coma melhor. Então, cada capim tem um gosto. Aquele criador, aquele produtor, ele faz esse trabalho. Então, nós também tínhamos que fazer esse trabalho
E é bem importante assim, porque quando uma mãe vai dar um alimento diferente para o filho e ela fica um pouco insegura, normalmente eu oriento assim que ela precisa de fazer aquele alimento de acordo com o paladar da criança. Ela precisa de experimentar aquele alimento que ela está preparando, para que a criança aceite aquele alimento com uma satisfação. Então, na nossa vida, essas coisas bem simples assim é feita numa fase do desenvolvimento da criança. Mas nós tínhamos que continuar fazendo a vida toda. E nós tínhamos que nos tornarmos, na condição da matéria grosseira, numa condição superior, de conhecer a matéria grosseira e de conhecer o nosso corpo de matéria grosseira. Do jeito que nós temos que conhecer fora, nós também temos que conhecer dentro. Porque nós sabemos assim que muitas vezes nós somos pegos pelos nossos pensamentos realizando os atos. E se nós observarmos, nós vamos confirmando assim que os nossos pensamentos, um período anterior que nós pensamos, num período seguinte aquilo está realizando. Muitas vezes pode não realizar conosco, mas nós vemos a realização, uma outra pessoa realizando. Então esse ensino de Cristo, que ele fala assim, que quando ferires uma face, dê a outra, ele está referindo naquela época que as pessoas tinham o costume de sempre reclamarem daquilo que não estava de acordo com o que ela queria. E essa reclamação, esse descontentamento ainda acontece até hoje. Nós temos essa maneira assim de nos manifestarmos reclamando com aquilo que nós não gostamos e dificilmente nós elogiamos aquela parte que já foi feita. Quando fala opor-se ao mal, o mal que ele está referindo é essa reclamação, esse descontentamento, e que nós também, numa época bem recente, nós possibilitamos para que acontecesse esse descontentamento que nós estamos tendo hoje. Então tem muitas maneiras assim da gente ter um descontentamento. Uma das maneiras é, por exemplo, o pai dá uma responsabilidade a mais para o filho e aquele filho não tem a capacidade para corresponder com aquela responsabilidade a mais. Então o filho comporta-se inadequadamente e o pai reclama. Então o pai reclama que o filho não correspondeu com a responsabilidade que foi dada a ele. Mas se ele fizesse um trabalho de observar-se, de ver que ele possibilitou que o filho tivesse uma responsabilidade a mais do que sua capacidade. A mesma coisa acontece com o empregador. Ele não dá a capacidade que aquele funcionário tem, ele quer capacitá-lo com uma responsabilidade a mais. Precisa de ter a graduação. Então ele reclama depois do prejuízo que ele teve, que a pessoa não correspondeu, com o crédito que ele ofereceu e a pessoa não correspondeu e que agora ele ficou no prejuízo. Ele é o causador desse mal que ele se encontra. Aquele pai é o causador daquele filho não ter tido a capacidade de corresponder, aquele homem que ofereceu uma condição a mais da responsabilidade daquele que estava iniciando na vida e teve a consequência de ter a perda. Ele é o causador. Então ele está reclamando hoje, mas ele foi o que ocasionou. Nós achamos assim que nós somos bons. Nós não somos bons. Nós sempre estamos testando a capacidade da outra pessoa. Esse mal, é desse mal que Cristo está falando. É de nós verificarmos a nossa conduta anterior, de ter possibilitado que desencadeasse agora uma consequência. E também tem muitas outras consequências de épocas anteriores. Mas quando a pessoa procura dentro dela uma esperança verdadeira, equilibrando-se através do livro Na Luz da Verdade, de estudar, de manter-se equilibrada, ela vai vendo assim que ela vai conviver com a consequência que ela mesma ocasionou e naturalmente essa consequência vai diminuir, ela vai passar mais facilmente. Isso é bem simples assim, porque a função na moradia ela tem que ser feita ou por esse, ou por aquele, ou por aquela,
ou por outro, aquela função na moradia precisa de ser realizada. E quando a pessoa tem boa vontade e ela realiza aquela função, aquele trabalho é executado mais rapidamente e não há um desgaste. Sempre na moradia tem uma pessoa que tem uma bondade, mas naturalmente comenta-se das funções daquela moradia, uma pessoa prontifica em fazer aquela função. Ela fala assim, eu já faço mesmo, isso para mim não é problema. Então aquela pessoa a gente vai vendo assim que ela tem sempre um sorriso. A vida daquela pessoa vai fluindo mais facilmente, porque dentro dela tem a boa vontade. Assim a gente vai observando em todos os setores. Quando a pessoa tem a boa vontade, dentro dela tem também uma harmonia, tem também uma condição muito especial, que ela é ela toda a época da sua vida. Quando a pessoa vai falar de um dito que fez referência à vida de Jesus, ela tem que lembrar da época, da significação daquelas palavras. Ela tem que lembrar assim que as palavras vão mudando a significação, vai mudando através do tempo, mas não vai mudando para cima, vai degradando, a pessoa vai descendo. Então os nossos conceitos, a gente vai convivendo com eles como se fossem normais. E é bem interessante, porque se a gente vai observando a conduta das pessoas, que há algumas décadas, muitas casas tinham muros baixos. Então as pessoas conviviam bem com os muros baixos. Então era um processo bem natural. Então, através da degradação da conduta das pessoas, foi aumentando a altura dos muros. E nós vamos convivendo como se não percebêssemos que nós pioramos através das décadas. Porque se os muros eram mais baixos, então éramos melhores, confiávamos mais uns nos outros. Então existia mais uma naturalidade, uma espontaneidade, um equilíbrio. Se nós hoje convivemos com os muros mais altos e nós esquecemos do período anterior, que é recente, nós temos que lembrar dos ensinos. Foram degradando e a gente vai convivendo e a gente não vai fazendo um trabalho de ir melhorando aquilo que nós recebemos e como somos. Quer dizer assim, que não é para a pessoa ficar descuidada e observando dentro dela como ela se encontra. O mal está fazendo referência das lamúrias, do jeito que as pessoas eram e do jeito que as pessoas são, de ficarem reclamando daquilo que ficou descontente com aquilo que foi apresentado a ela. Então essa reclamação ainda existe. E nós tínhamos que ver assim como é que nós podemos mudar esta maneira de nós nos tornarmos melhores, de passar a ver a parte que foi feita e a parte que não foi feita, como é que pode ser feita melhor. E nós sabemos assim que nós somos aqueles que ocasionam o mal, porque se nós reclamamos, nós temos que lembrarmos assim que nós é que permitimos que desencadeasse o mal. E que se fizéssemos um trabalho como ensina o terceiro mandamento, de ir verificando como nós comportamos nos 6 dias anteriores, esse terceiro mandamento é bem importante assim. Então nós tínhamos que ir fazendo um trabalho de como nós nos tornamos, nos comportamos, então ir arrumando como nós tivemos o comportamento. Então essa coisa é muito importante assim da gente ir fazendo um alinhamento. Veríamos que muitas coisas nós é que permitimos desencadear e que tem muitas coisas que nós colhemos hoje que nós não temos a lembrança, porque através do destino já se passaram um período muito longo em relação ao período do nosso corpo, quer dizer que aquilo que nós plantamos numa época anterior, encontramos hoje colhendo. Então a satisfação de conhecer o livro na luz da verdade e procurar viver de acordo com os ensinos possibilita que a pessoa tenha uma força para conviver com aquilo que ela precisa, que é resgatar o seu passado, vivendo bem o seu presente.